Olá, está começando mais um Estúdio News e hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades do autismo. Para conversar com a gente, nós recebemos a Vanessa de Oliveira, que é psicóloga e analista de comportamento na Abades, e a Sirlene Ferreira, que é psicóloga e fundadora do Instituto Sirlene Ferreira e da clínica Conecta Aba, Incluir Brincando. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Obrigada. O Brasil tem 2.400.000 pessoas com o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Os homens são maioria entre quem declara a condição. São 1.400.000 contra 1 milhão de mulheres aproximadamente. Quando a faixa etária é analisada, há mais diagnósticos entre crianças de 5 a 9 anos. O transtorno ainda é cercado por dúvidas, estereótipos e muitas informações equivocadas. Em meio à crescente conscientização sobre o tema, também aumentam os mitos que podem dificultar o diagnóstico precoce, o acesso a tratamentos e a inclusão de pessoas autistas na sociedade. Eu vou começar com você, Sirlene, porque o aumento no número de diagnósticos nos últimos anos, que a gente vem acompanhando, significa o quê? Que há mais pessoas nascendo com o transtorno ou que nós estamos conseguindo identificar melhor? Então, Renata, no último congresso que falou sobre essa questão de ter aumentado o diagnóstico, ficou muito claro que antes era para cada 100 crianças que nasciam, uma autista. Hoje nós estamos para cada 30 crianças que nascem, uma é autista. Então, o que a gente percebe é que uma coisa não substitui a outra. Hoje sim, nós temos mais acesso à saúde mental, ao diagnóstico, mais informações, inclusive, que não se tinha, Se a gente considerar a década de 90, a gente está falando de uma coisa que nem é tão distante, No finalzinho do século passado, não era da mesma maneira que se falava de autismo como falamos hoje. Então, tem sim um aumento maior de diagnóstico e também tem um aumento maior da divulgação sobre tudo isso. Então, a gente pode concluir que, na verdade, não existe uma resposta pronta, mas são as duas coisas, mais ou menos, que vão evoluindo juntas. Agora, Vanessa, explica pra gente, então, de uma forma geral, o que é o transtorno do espectro autista e como nós podemos classificá-lo em relação àqueles níveis de suporte? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta diretamente a forma como as crianças, como as pessoas, vão se relacionar no ambiente no qual elas estão inseridas. Então, esse transtorno, o autismo, ele afeta diretamente a capacidade dessa pessoa interagir socialmente, ser inserida em ambientes diferentes, brincar, interagir com o outro, corresponder socialmente às expectativas sociais. Então, eles têm uma dificuldade, eles apresentam uma dificuldade em conseguir interagir com o outro de forma efetiva e, por isso, muitas vezes necessitam de apoios direcionados para que consigam adquirir uma evolução gradativa ao longo da vida. Ele é caracterizado em 3 níveis, nível 1, 2 e 3 de suporte. Nós definimos esse nível de suporte de acordo com a necessidade que essa criança apresenta. Então, quanto mais dependente essa criança for, maior vai ser o suporte que ela necessita. O TEA nível 1 de suporte é aquela pessoa autista que ela vai apresentar uma dificuldade na interação social, vai apresentar algumas dificuldades nessa troca de jogo simbólico, mas que com um apoio leve ela vai conseguir se desenvolver normalmente. O TEA nível 2 de suporte ele já vai apresentar alguns prejuízos nas habilidades de comunicação, linguagem, então ele vai ter uma dificuldade maior em conseguir se comunicar, porque muitas vezes a fala ela é afetada. Muitas vezes tem também o comprometimento intelectual. E já no TEA nível 3 de suporte, a gente já tem esse comprometimento intelectual e essa severidade que a gente caracteriza como uma necessidade de um apoio maior. Então, são pessoas que necessitam de mais apoio ao longo da vida. Entendi. Agora, Sirlene, por que alguém nasce com TEA? Existe uma resposta clara para essa pergunta? As causas, elas são ou não predominantemente genéticas? Então, os estudos hoje já trazem esses relatos que sim, o autismo é de causa genética. Então, eu acho que assim, essa é uma resposta que também traz alívio, porque não tem culpados, não existe culpa.
E aí a gente consegue olhar para isso, para essa condição dessa criança, que daqui a pouco vira um adolescente, depois um adulto, mas não teve ninguém cometeu nenhum erro para que essa criança se tornasse autista. É de causa genética. E Vanessa, quais são os primeiros sinais de autismo que os pais, os cuidadores, eles devem observar? Existe alguma idade em que é possível se fazer esse diagnóstico com segurança? Olha, o diagnóstico ele pode ser feito a partir dos 14 meses, mas hoje nós temos que tomar muito cuidado com diagnósticos precoces. Então, o que é recomendado fazer? Sinais de alerta. Essa criança olha, ela tem contato visual, ela segue o brinquedo quando você está brincando com ela, quando você apresenta um estímulo, ela apresenta interesse por esse estímulo, ela consegue identificar as pessoas ao redor, os familiares, ela consegue sustentar esse contato visual. Tudo isso deve ser observado. Quando a gente observa atrasos nesse desenvolvimento, é sempre indicado que a gente já comece uma estimulação e estimule essa criança nessas habilidades em déficits antes de fato, dar esse diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico ele é um direito importantíssimo, ele é importante, mas é muito imprescindível que a gente tome cuidado para não fazermos diagnósticos imprecisos. Porque muitas vezes as crianças podem ter atrasos específicos, mas que não necessariamente vão caracterizar um autismo. Porque com o estímulo, com a intervenção precoce, a gente consegue minimizar esses déficits comportamentais. Por isso, a necessidade do diagnóstico precoce, ela é imprescindível. Quanto antes se souber que a criança é autista, melhor para o desenvolvimento, para todas as terapias que vão vir depois. Sim, a gente considera assim, né? Então, a gente fala, é um atraso do desenvolvimento. Imagina assim, a criança autista, diferente das crianças que não têm autismo, elas demoram um pouco mais para desenvolver, né, neurologicamente. Então, ela demora mais para andar, ela tem uma demora, porque ela desenvolve diferente. Agora, o desenvolver diferente também não significa que seja autista. A gente tem crianças que têm atraso de linguagem, mas não são autistas. Exatamente, por isso eu pergunto, é um diagnóstico difícil de se fazer? É difícil. Por isso que muitas vezes quem está ali avaliando acaba se enganando, dando o diagnóstico errado? É difícil. E hoje nós temos muitos diagnósticos cruzados por conta dessas intervenções, desses diagnósticos que são feitos de forma precoce. Então, a estimulação precoce ela é imprescindível para todas as crianças que apresentam qualquer tipo de atraso. Mas o diagnóstico a gente precisa ter muito cuidado ao fazer, porque da mesma forma que a gente pode contribuir, a gente pode também prejudicar esse indivíduo de alguma forma. Sim, e muitos diagnósticos também que não são corretos, né? Isso causa prejuízo para as crianças também. Quanto antes a gente estimular essa criança, vai ser benefício para ela, mas a gente precisa saber o que deve ser estimulado. Por isso que o diagnóstico, eu digo que ele é complexo, Renata, porque ele é multi, né? Se tem uma profissional que diz assim, eu diagnostico isso sozinha, a gente tem que tomar cuidado. Então, é muito legal isso, 2 psicólogas, com mais um psiquiatra, com mais um neurologista, uma fonoaudióloga dentro desse, né? Porque assim, ele é multifatorial, então é importante que vários olhares consigam alcançar essa criança antes de se dar um diagnóstico. Agora, nós separamos aqui alguns tópicos sobre o transtorno e gostaria que vocês nos explicassem o que é mito e o que é verdade. Primeiro aqui, todas as pessoas que têm autismo, elas não gostam de contato social? Pode começar você, Vanessa. Mito, mito. A pessoa com autismo, ela vai apresentar uma dificuldade nessas interações sociais. Não significa que elas não têm interesse por ter essa interação. Pode acontecer, sim, mas não é uma regra. Nada no autismo é uma regra. Esses comportamentos, eles se apresentam de forma diferente em cada pessoa com autismo. É verdade que autistas têm habilidades extraordinárias, como uma memória muito grande, algum talento assim excepcional? Então, lembrando do nome, né? Transtorno do espectro autista. Eu falo que o espectro é como se ele fosse um guarda-chuva. Muitas coisas cabem debaixo desse guarda-chuva, não é verdade? Então, assim, o que um autista apresenta, outro não necessariamente vai apresentar. Então, não existe uma regra geral para todos eles, não é? A gente ouve falar que o Messi, jogador, que é o melhor jogador do mundo, então, que é autista. Muita gente fala sobre isso. Não sei se é comprovada essa informação ou não, mas muita gente relaciona esses dotes
esses talentos ao autismo? Pode ser que sim, pode ser que não. Há um tempo atrás, havia um diagnóstico que era comum, que se chamava Asperger. Mas hoje a gente já não dá mais essa denominação, porque é um nome que não é devido na ciência. A gente refuta esse tipo de nomenclatura, né? Alguns autistas têm, sim, altas habilidades para alguma coisa. Mas isso não é dentro do guarda-chuva, alguns, outros não, e está tudo certo. E o que ocorre também é que muitos autistas têm o hiperfoco. Também não é uma regra, mas muitos apresentam esse hiperfoco. Então, por eles ficarem muito hiperfocados em determinados assuntos, eles ficam extremamente bons em determinados assuntos. Então, isso acontece com frequência também e é entendido como uma pessoa com altas habilidades. Porque é uma pessoa que se dedica muito a determinada coisa a ponto de ficar especialista naquela determinada coisa. Uma explicação interessante essa. Agora, eles não sentem empatia ou emoção? Sentem, com toda certeza. Mas eles demonstram de forma diferente. Eles têm uma dificuldade em demonstrar essa emoção. Tanto que é por isso que eles precisam de acompanhamento, de intervenções comportamentais. Mas eles sentem como nós sentimos. Mas a apresentação desses comportamentos, desses sentimentos, vai ser feita de uma forma diferente. A expressão não é uma expressão que é comum para nós que não somos autistas, compreende? Então, eles não expressam isso o tempo todo, mas eles têm muita empatia. São crianças extremamente carinhosas, adolescentes carinhosos. E nem todos têm deficiência intelectual. Como você disse agora, o de nível 1, não. Alguns estudos dizem, inclusive, né, que mesmo o autista do nível 3 de suporte, ser nível 3 não significa ter deficiência intelectual. É de suporte, ele precisa de ajuda. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Meu filho é autista nível 3 de suporte. Ele precisa de ajuda para escovar os dentes. Agora, das outras coisas, ele consegue fazer. Então, assim, algumas coisas ele vai precisar de ajuda, né? Isso não significa ter deficiência intelectual. Então, esse é mito. A deficiência intelectual ela está associada à dificuldade em aprender, em entender comandos, em seguir instruções mais complexas e, principalmente, quando essa questão impacta nas habilidades de autonomia. Então, quando aquela pessoa que não consegue ter autonomia para se vestir, para tomar banho, para escovar os dentes, que muitas vezes, dentro da idade esperada, não consegue fazer ali o que é esperado para ela dentro desse critério de autonomia, né, de atividade de vida diária. É como ela disse, né, não é uma regra que o TEA nível 3 de suporte ele vai apresentar deficiência intelectual. Embora seja comum, aconteça, mas não é uma regra. Cada pessoa é individual, então a gente tem que fazer essa avaliação de forma individual. Não existe uma caixinha do nível 1, do nível 2, do nível 3 de suporte. A apresentação desses comportamentos ela é muito singular, então por isso que a gente precisa fazer uma avaliação direcionada para entender quais são as necessidades dessa pessoa inicialmente antes de começar a intervenção. Mesmo porque eles também mudam de fase. O que está no nível 3 hoje pode estar no nível 2 amanhã, e o que está no 2 pode estar no 3 amanhã. Isso é importantíssimo a gente falar. Eles podem ir evoluindo. E também podem. Com acompanhamento. Com certeza. Eles evoluem com acompanhamento, mas eles podem mudar de níveis. O de 3 pode ir para o 2, o de 2 também pode ir para o 3. Né? Agora, a última aqui para a gente chamar o intervalo, que a gente já sabe a resposta, mas muitas pessoas insistem em dizer isso, relacionar vacinação com autismo. Nossa, isso é mito gravíssimo. Um dos maiores mitos, né? Uma grande desinformação. Uma grande desinformação que a gente precisa combater urgentemente. Não tem relação alguma vacina com autismo. Mesmo porque nossas crianças precisam ser vacinadas, né? Isso é mito de verdade. É um desserviço gigantesco, exatamente. Né? Não dá para fazer um tipo de relação assim, de algo tão sério. E a gente vê por aí na internet, em redes sociais, muitas pessoas falando sobre isso. Né? Sim. Vou perguntar para a Sirlene quais são as opções de tratamento que existem. Você disse que desde o diagnóstico até aquele acompanhamento é necessário o suporte de uma equipe multidisciplinar. Quais os profissionais que geralmente fazem esse acompanhamento, que dão esse apoio ao paciente? Vamos falar de um mundo ideal. No mundo ideal, essa criança ela merece, tem o direito de ter acompanhamento.
de todas as áreas que ela carece de estímulo. Então, ela vai precisar de psicóloga, né, que é a psicóloga que vai fazer para ela um tratamento focado para desenvolver melhor as habilidades dela, né? Tem a fono, que vai ajudar nesse processo de desenvolvimento de linguagem, que assim, é quase que em geral, né, Vanessa, apresentar um atraso de linguagem, né? Aí entra psicomotricista, que vai ensinar a desenvolver, né, a parte motora, entra terapeuta ocupacional, porque a criança autista, ela tem, até não sei se vocês já ouviram falar, algumas têm dificuldade em sentir dor, outras sentem demais, né? Que elas precisam desenvolver as questões sensoriais, como a terapeuta ocupacional, desenvolvendo um autoconhecimento do corpo, né? E aí, eu lembrei de todas, acho que psicofono, TO, psicomotricista, psicopedagoga, na parte da alfabetização. Essa é uma parte que, inclusive, é bem difícil, porque essas crianças, elas apresentam uma certa dificuldade no processo de alfabetização, de aprendizagem, então a gente coloca na equipe também. E aí eu vou falar um ponto de vista, e aí vamos ver se a Vanessa concorda, né? Eu penso que colocar essa criança em contato com arte, colocar essa criança... lá no Incluir Brincando, a gente coloca muito eles para terem aula de dança, aula de percussão, aula de música, aula de artes plásticas, né? Meu ponto de vista é que a arte ajuda muito nesse processo da cura da alma, né? Da libertação mesmo. Às vezes a gente percebe um processo de comunicação sendo desenvolvido através de um desenho, através de uma arte. Esse é um mundo ideal. No mundo real, a gente está falando de muitas coisas aí que muitas vezes carecem de convênio, né? Saúde privada, aí é uma outra realidade. Exatamente sobre isso que eu ia perguntar para vocês. Como que tantos planos, quem pode pagar por um plano particular de saúde ou no SUS, existe um atendimento que é minimamente ok para esses pacientes? No dia a dia, como que vocês observam isso? Porque a gente sabe que muitos casos acabam sendo judicializados, porque os planos de saúde se negam. E, por exemplo, num trabalho como a ABADS, o que tipo de apoio vocês oferecem lá dentro? E vocês acabam ajudando também quem não pode, às vezes, pagar um plano de saúde ou não consegue algum tipo de atendimento específico pelo SUS? Hoje na ABADS nós temos terapias completas, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Muito interessante o que você citou sobre a arte, sobre a música, porque na ABADS a gente valoriza muito isso. E nós temos terapias complementares com arte-terapia, musicoterapia, que é muito importante. Nós temos um projeto na ABADS que é o Grupo Interdisciplinar Família Autista. Ele atende 50 pacientes, 25 no período da manhã e 25 no período da tarde. São terapias diárias com carga horária de 4 horas. Então, são terapias muito importantes, porque são famílias que não têm acesso a um plano de saúde, então não conseguem esse atendimento externo. E dentro desse projeto, essas crianças conseguem ser inseridas e ter contato com todas essas áreas, serem estimuladas por todos esses especialistas. Na clínica, nós temos os atendimentos individualizados, né? Mas sempre são realizados com a equipe multidisciplinar, com trocas entre os profissionais. É muito importante na intervenção nós termos protocolos de avaliação. Então, sempre que esse paciente chega, a gente faz uma avaliação de repertório para entender quais são as habilidades que ele apresenta, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, qual é o profissional mais indicado para isso nesse momento, por onde nós temos que começar, porque, como a Sirlene disse, o mundo ideal é que eles tenham as terapias completas, mas infelizmente hoje a gente não consegue ofertar todas essas terapias na clínica, apenas no projeto GIFA. Então, quando essas crianças elas vão para a clínica, a gente precisa definir quais são as prioridades. Então, a gente vai avaliando, né, com protocolos validados, para entender aonde essa criança está e por onde a gente consegue começar essa estimulação para que ela tenha ganhos, né, expressivos no seu desenvolvimento. Agora, eu quero pegar um outro ponto aqui que eu considero bastante sensível, que é em relação à inclusão escolar dos alunos com TEA. Essa inclusão, a gente sabe, é um direito garantido por lei aqui no Brasil. E a maioria dos alunos da educação especial está em classes comuns. Isso que é o que mostra a nossa realidade. Eu pergunto para vocês qual a importância dessa inclusão na escola.
Os professores, os docentes, estão preparados para lidar, para receber essas crianças? Pode começar com você. Não estão preparados. E a gente precisa ter empatia, inclusive, né? Quando a gente pensa nas professoras, nos professores, né? Imagina uma sala de aula com 45 alunos e mais 5 deles sendo alunos neurodivergentes. Uma única professora para fazer isso tudo. Isso não é inclusão, isso é mandar a criança para a escola. Isso é deixar a criança na escola acreditando que ela... E é prejuízo para ela, é prejuízo até para os demais, né? Porque não tem aí um processo de inclusão. A inclusão ela é muito mais do que estar apenas dentro da sala de aula. Ela é colocar a criança em condições de dar essa criança. E também, imagina, não dá para a professora sozinha fazer tudo isso, né? É complexo demais. Então, eu vejo que é muito triste falar isso, inclusive. Não existe essa inclusão que nós tanto desejamos e que as crianças tanto necessitam. E é uma das maiores angústias das famílias, né? Essa questão escolar. Porque muitas vezes o processo para qualquer conquista é muito moroso. Então, eles não têm apoio na escola, os professores ficam sobrecarregados, não conseguem lidar com essa criança que tem necessidades específicas. Então, é uma questão muito complexa que afeta diretamente a criança, mas também a família. Hoje eu tenho pacientes que muitas vezes a família precisa estar com o paciente na escola para que ele consiga permanecer por um curto período de tempo. Então já é desgastante para essa família acompanhar terapias, ambientes de saúde. Muitas vezes eles ainda precisam abrir mão do pouco tempo que eles têm para fazer algo pessoal, para estar com essas crianças dentro da escola, porque infelizmente hoje a educação regular ela não tem como é que eu vou dizer? Eles não têm esses recursos para lidarem com esses pacientes, com essas crianças, né, que estão sendo inseridas em sala de aula. Essa estrutura toda, porque Exatamente. O que a gente ouve falar, que pelo menos na rede pública, é necessário ter um acompanhante para cada criança. Algumas famílias conseguem bancar uma atendente terapêutica, que nós chamamos de AT. Então, essa família contrata uma psicóloga, uma pedagoga, né, que vai ficar com essa criança. Da hora que ela entra na escola até a hora que ela sai, são 4 horas, 5 horas em algumas escolas, né? Isso é custoso. Essa família que vai ter que bancar esse custo. E essa criança, então, passa a ter essa atendente que vai mediar. Ela vai trazer ferramentas, ela vai usar materiais para que possa explicar para essa criança o que é a matemática, o que é a língua portuguesa. Então, ela vai ter que se instrumentalizar para proporcionar esse aprendizado. Mas não são todas as famílias que podem. E não são todas as escolas, por exemplo, que têm portas abertas para isso. Né? Escolas particulares, inclusive, que não querem, dizem, olha, fica muito cheia a sala. É muito complexo. É a angústia da família, é a angústia do terapeuta, porque a gente vê que a criança, se fosse estimulada, se fosse trabalhada em sala de aula, ela poderia, inclusive, acompanhar os demais. Mas esse é um caminho, a gente encontra, assim, uma barreira gigante. E uma realidade bem frequente, que eu tenho observado no contexto clínico, são crianças que nem frequentam a escola e estão sendo aprovadas. Isso acontece. Então, é com esse tipo de realidade que nós estamos lidando nesse momento. Então, essa questão da escola é uma questão muito importante. Nós precisamos de políticas públicas, né, eficazes para conseguir ajudar essas famílias de forma mais adequada, porque é um sofrimento muito significativo para os pais. Em contrapartida, outro dia eu estava lendo uma reportagem de alunos terceiranistas, né, prestes a prestar o vestibular numa escola regular, que é a escola onde nós frequentamos, né, dizendo, olha, a gente não conseguiu ainda sair da primeira matéria, porque temos alunos atípicos dentro da sala de aula, não temos estrutura e a professora não consegue avançar. Sim. Né? Então, olha que interessante, né? Todos aí já estão em defasagem, né? É prejuízo para todos. Para todos. E aí, você falou agora do vestibular, tal. Estamos aqui imaginando situações que são crianças que chegam à vida adulta e aí tem que lidar com outro tipo de situação. Vamos colocar aqui um mercado de trabalho. Sim. Pessoas com TEA enfrentam altas taxas de desemprego no Brasil, que chegam até 85%. Lembrando que
autistas são considerados pessoas com deficiência para fins de cotas, o que abrange aí de 2% a 5% das vagas em grandes empresas. Podemos dizer que a maioria aí dos ambientes corporativos não oferece estrutura adequada para receber e abrigar os neurodivergentes? Como que vocês conseguem avaliar essa situação pelo dia a dia de vocês? Acho que vem uma grande expectativa agora, esse ano de 2026, com a implementação da NR01 nas empresas, que visa a trabalhar a qualidade de vida, saúde mental dentro das empresas, né? E temos aí 2 aspectos muito interessantes para falar, né? Algumas empresas não estão preparadas, mas talvez se prepare, porque agora é fiscalizado, se não se preparou, vai ser multado, né? Não vai ter jeito. Mas é importante te trazer um dado muito interessante. Tem muitos autistas não laudados dentro das empresas. Sim. Não, isso é Sabia? algo para se debater, porque as pessoas que vão descobrir e ter esse diagnóstico na vida adulta. O índice de diagnósticos tardios, né, ele está crescendo cada vez mais, porque hoje a gente tem um olhar mais atento para isso, que era algo que antes nós não tínhamos. Então, a tendência é crescer mais e mais, porque eles sempre estiveram, né, presentes. Agora que nós estamos reparando nos sintomas comportamentais, nos prejuízos sociais, estamos conseguindo perceber isso. Pela experiência de vocês, o que vocês dizem assim, o que é preciso ainda, onde que nós podemos avançar em relação a investimentos, legislação, onde estão aí os maiores gargalos? Eu diria que, por exemplo, Renata, estar aqui hoje na Record falando desse assunto é de uma grandeza. É muito para, né, a comunidade, para a sociedade, né? Uma empresa desse tamanho coloca aqui em aberto uma pauta que reverbera nos lares de todos que estão assistindo. Então, assim, que mais atitudes, né, por parte de outras empresas também, que abra esse canal para que a gente possa falar sobre o transtorno do espectro autista. Falta, às vezes, muita informação. Falta. Informação verdadeira, né? Falta. Informação, acesso, aos cuidados, recursos, né? Flexibilização. Então, o que eu observo na prática clínica é muito custoso para as famílias conseguir a aquisição de qualquer direito. Então, eu acredito que nós precisamos ter mais atenção, precisam ser desenvolvidas, como eu já falei anteriormente, políticas públicas efetivas que consigam beneficiar essas pessoas de forma mais rápida, porque o tempo no autismo ele é importante. Quanto antes a gente começa as intervenções, quanto antes a gente dá instrução para a família, a gente dá recurso para a família, melhor ela consegue conduzir, né, o desenvolvimento dessa criança em casa. A gente estava conversando, se preparando para entrar aqui, e uma pessoa disse para mim, olha, eu tenho uma criança que já é um adolescente de 18 anos, síndrome de Down, também tem autismo. E aí eu disse, olha, talvez a gente consiga fazer um trabalho com ele gratuitamente. O Conecta Aba também atende crianças carentes, né? A gente tem esse projeto, são 30 crianças carentes. Aí ela disse, olha, mas ela mora muito longe. Eu disse, olha, esse é meu sonho. A gente está pleiteando agora. Se a gente consegue um transporte, um motorista que a gente consiga pedir para que ele busque essas crianças, porque nem todas têm acesso a transporte. Sim. Exatamente, a falta de acesso no Brasil é gigantesca. E aí, a gente já deu uma passada geral aqui sobre o transtorno. Eu queria falar como que vocês enxergam o preconceito que essas crianças sofrem. Se seria mais um obstáculo que essas crianças, essas famílias têm que enfrentar no dia a dia. De que forma esse preconceito está ali presente? Ele afeta diretamente a família, inclusive no processo interventivo. Sempre que nós iniciamos uma intervenção comportamental, a família faz parte desse processo. E muitas vezes, quando nós vamos introduzir algumas intervenções em manejo de comportamento, orientações básicas que a família muitas vezes não recebeu antes e tem dificuldade em seguir, em contexto público, onde tem outras pessoas olhando, e eles sempre trazem, né, essa questão. Mas se eu fizer dessa forma, todo mundo vai me olhar. Se eu, vou dar um exemplo claro, é muito comum quando nós recebemos um paciente com questões comportamentais, às vezes ele não tem tolerância à frustração, em alguns casos, né? Não todos. Mas nós recebemos crianças que têm baixa tolerância à frustração, dificuldade em esperar, dificuldade em pedir da forma adequada. Quando nós vamos fazer a intervenção, nós precisamos ensinar essa criança
esses comportamentos. Então, você pensa que essa criança de 7 anos, por exemplo, a vida toda ela se comportou dessa forma e aos poucos a gente vai começar a mudar isso. Durante esse processo, é comum que essa criança ela aumente esses comportamentos negativos. Então, esses comportamentos interferentes, se ela gritava para conseguir, por exemplo, acesso a uma bola, ela vai gritar mais, porque eu sempre consegui dessa forma, de repente mudou. Então, é o que a gente chama, né, do aumento da frequência do comportamento no processo de extinção do mesmo. Quando a família vai seguir uma orientação comportamental direcionada nesse sentido, eles sempre trazem essa angústia do que o outro vai pensar. Mas se eu estiver em um ambiente, eu posso ser julgada de determinada forma. Então, o que a gente faz muito? É um trabalho de empoderamento, né? Porque a família muitas vezes chega muito insegura no atendimento e não consegue lidar com comportamentos de manejos básicos. A família não consegue intervir por conta do medo do julgamento social. E quem fica com essa criança sempre, com essa pessoa sempre, é a família, né? Então, a gente sempre tenta fazer esse empoderamento familiar para que eles entendam, né, essas questões e se sintam seguros ao intervir com o filho, porque muitas vezes eles têm essa dificuldade e é algo que aparece na maioria dos atendimentos. É sempre uma angústia, assim, muito significativa para a família, esse julgamento social. Então, às vezes, deixa de frequentar o shopping, deixa de levar a criança ao parque, deixa de fazer atividades simples, que são direito da criança, por medo do que o outro vai dizer sobre ela. E esse trabalho que vocês fazem é muito importante porque a família também precisa de um norte ali, né? Que vocês acabam dando no atendimento. Sim, porque eles são disruptivos, né? Então, eles gritam, mas não é porque tá bravo, às vezes até para expressar felicidade, né? Alguns até podem tentar se machucar, se ferir. Sim, eu sou da linha da psicanálise. Freud dizia assim, né? O olhar do outro me constitui. Né? E é triste demais, porque as pessoas, na maioria das vezes, entendem que é uma criança birrenta. Ai, que menino mal educado. Olha que menina mal educada. Ah, se fosse meu filho, né? Porque o autismo não tem cara, você não tem aparência de autista, né? Não é nada fácil para essas famílias. E a gente, sim, se não incluir família, não tem tratamento. Sem a participação efetiva, né, dos responsáveis, daqueles que convivem a maior parte do tempo. Se não tiver isso, não tem tratamento. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui nos nossos estúdios e dizer que eu estou muito feliz porque poder falar de um tema tão importante como esse, porque a informação é o primeiro passo para a inclusão, sem dúvida alguma, e que as pessoas, que a sociedade saiba acolher, né, diante desse cenário todo que a gente falou aqui. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Vanessa de Oliveira, que é psicóloga e analista de comportamento na ABADS, e com a Sirlene Ferreira, que é psicóloga e fundadora do Instituto Sirlene Ferreira e da clínica Conecta Aba Incluir Brincando. E lembrando que você aí já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!